Olá, pessoal. Professor Marcelo Honório. Vamos agora fazer a resolução da questão número 134 do caderno 5, caderno amarelo, da prova de Química do Enem de 2023. Vamos lá? Entre os medicamentos mais comuns consumidos para o alívio da dor está o ibuprofeno, um composto quiral com ação anti-inflamatória e efeito analgésico, que é comercializado como um fármaco opticamente ativo, ou seja, sem a mistura com outro isômero óptico. A fórmula estrutural plana do ibuprofeno é a que segue abaixo. Além do ibuprofeno, destacam-se também os princípios ativos a seguir, presentes em outros medicamentos para alívio da dor. O princípio ativo que apresenta o mesmo tipo de isomeria espacial que o ibuprofeno é o, opção A, fenacetina, opção B, paracetanol, opção C, dipirona sódica, opção D, diclorofenaco sódico, opção E, butilbrometo de escopolamina. Então, para responder essa questão, a gente vai ter que voltar na estrutura do ibuprofeno. Que tipo de isomeria espacial ele apresenta? Nós temos a isomeria geométrica, que é a cis-trans, e temos a óptica. No caso aqui, vai ser a isomeria óptica. O carbono, que é o carbono quiral, citado no texto, ele se localiza no seguinte ponto da estrutura. Ele se localiza aqui. O que é que vem a ser o carbono quiral? Aqui vou representar o hidrogênio, só para efeitos de compreensão. O que é esse carbono aqui? É um carbono assimétrico, ou seja, é um carbono em que eu tenho os 4 ligantes diferentes. Então, eu tenho aqui um ligante, aqui é um segundo ligante, aqui é um terceiro ligante, e o hidrogênio é um quarto ligante. Ele não está visível aqui devido ao tipo de estrutura que está montada. Então, que é a estrutura bastão. Então, agora o que a gente tem que fazer? Analisar as outras estruturas e verificar aonde está o carbono quiral. Feito isso, a gente vai conseguir encontrar a resposta para esta questão. No item A, fenacetina. Vamos procurar aqui a presença de algum carbono quiral, né? No caso aqui, este carbono ele tem o hidrogênio aqui e tem um outro hidrogênio aqui. Então, eu não tenho 4 ligantes diferentes, que é a exigência para quiralidade. Aqui eu tenho os carbonos do aromático, não tem quiralidade, e esse carbono aqui está com a dupla ligação com oxigênio, e não vai ter quiralidade, bem como o da ponta aqui. Então, o item A, fenacetina, não nos atende. Opção B, paracetanol, olhando o anel aromático não tem quiralidade, e aqui, da mesma forma que na fenacetina, esse daqui não tem quiralidade também, nem essa ponta. Então, o paracetanol também não nos atende. Dipirona sódica, olhando a estrutura dos carbonos aqui, os que têm dupla ligação, tanto entre carbonos e com o oxigênio, não tem quiralidade. Esse carbono aqui, ele vai ter um hidrogênio e um hidrogênio aqui. Então, ele também não vai apresentar quiralidade porque eu tenho ligantes iguais. E o restante da estrutura não tem nem carbono. Então, a dipirona também está eliminada dos itens candidatos à resposta correta. E vamos partir para o diclorofenaco de sódio. 2 anéis aromáticos, não tem quiralidade. Aqui, mesmo caso dos anteriores, hidrogênio, hidrogênio. Então, 4 ligantes, mas tem 2 iguais, não vai ter quiralidade. Carbono com a dupla com oxigênio. Então, por fim, a nossa alternativa correta vai ser o butilbrometo de escopolamina. Mas aonde está o carbono quiral, né? Então, observando aqui a estrutura, os carbonos desse pedaço aqui de cima não tem quiralidade. Essa estrutura complexa aqui não está visível a quiralidade. Então, chegamos aqui, neste ponto,
é que temos o carbono assimétrico e a quiralidade. Temos este primeiro ligante, este segundo ligante, o terceiro ligante, e essa imensa estrutura aqui passa a ser o meu quarto ligante. Como são ligantes diferentes entre si, então acabamos de encontrar a resposta para esta questão. Então, em nível de dificuldade, o aluno precisa conhecer isomeria óptica, sabendo localizar o carbono quiral, a questão ela é facilmente solucionável. É claro que se levarmos em consideração os fatores como tempo limitado, pressão da concorrência e outros fatores emocionais que nesse processo seletivo ocorrem, facilmente a pessoa pode se equivocar e acabar errando a questão. Então, é nesse momento que o treinamento, a resolução de questões anteriores tem uma grande importância, porque quando você pega questões desse tipo e faz, você vai adquirindo segurança, e quando você esbarra com uma questão desse tipo na sua avaliação, processo seletivo, você tem tranquilidade para raciocinar e, consequentemente, ter grandes chances de êxito, ou seja, acerto da questão. E é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo.